Iniciamos mais um programa Invista, aprendendo com quem faz. E hoje nós vamos falar novamente aqui com uns entrevistados que estiveram aqui esses dias, a Sandra Muniz e o Ângelo Grimaldi, que estiveram aqui num programa ao vivo, e foram tantas as perguntas que mandaram que sobrou assunto e nós convidamos novamente para eles estarem aqui conosco, falando ainda do Pronatec, que é um curso técnico e é uma parceria entre o governo federal e a universidade. Aqui no caso, a Universidade Anhanguera de Osasco, é um curso técnico profissionalizante, e trouxemos aqui novamente os professores, a coordenadora do curso, e eu queria colocar algumas imagens, antes até que eles falem, para vocês verem a beleza singela, né? Mas a beleza da formação da primeira turma do Pronatec. Antes até de apresentar o Ângelo Grimaldi e a doutora Sandra. Ângelo, seja bem-vindo novamente aqui ao programa Invista para continuar falando do Pronatec, né? Você lembra que no primeiro programa, algumas semanas, foi um programa ao vivo e choveram algumas questões. Bom, nós não conseguimos responder todas as questões durante o programa, mas algumas ficaram aqui e nós vamos fazê-las a vocês. Ângelo, seja bem-vindo novamente aqui aos estúdios da TV Osasco. Obrigado, Paulo, novamente pelo convite, né? A gente está à disposição para qualquer hora que você precisar, estaremos aqui dando nossas palavras aí para a população de Osasco ou todas as cidades aí que nos assistem, né? Para poder esclarecer. E naquele dia vieram muitas perguntas mesmo, né? Nós não conseguimos responder a todas, e hoje a gente vai ter essa oportunidade de estar voltando aí a responder as perguntas sobre o Pronatec. Muito bem. A doutora Sandra, que é pós-graduada em comércio exterior, fez mestrado em gestão de negócio e hoje é coordenadora, além dos cursos de graduação, né? Também coordenadora do Pronatec. Do Pronatec. Sandra, seja muito bem-vinda novamente aqui. Muito obrigada, e o prazer é todo meu novamente. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. Normalmente nós apresentamos os convidados que vêm aqui ao programa Invista, falamos das dificuldades iniciais de formação, universidade, faculdade, e para chegar num ponto de dizer aí para o nosso telespectador, para o jovem que está procurando uma colocação, ou alguém que esteja querendo escolher um curso para onde fazer uma faculdade, né? Nós trazemos aqui cases de sucesso, que é o caso do Ângelo e da Sandra, né? Para mostrar que somos aí de carne e osso, eles são de carne e osso. O Ângelo, por exemplo, tem aí uma peculiaridade, né? Ele esteve aqui em 2012 e estava querendo se transformar, virar professor, né? Tem toda uma experiência de vida, e eu queria que o Ângelo falasse para nós, hoje já professor da Anhanguera, inclusive formou a primeira turma do Pronatec, e falasse um pouco sobre empreendedorismo, porque você faz isso no curso de graduação hoje, né, Ângelo? Sim, hoje eu tenho esse privilégio de dar aula na graduação, né, dessa matéria empreendedorismo, e a gente tenta fazer, né, e as pessoas que podem até, quem tiver vontade mesmo de ser um grande empreendedor, mire-se em mim. Porque eu consegui, depois de muito tempo
eu não imaginava eu ser um professor universitário. Mas tive essa oportunidade na própria graduação, né, ter sido escolhido entre 5 melhores alunos da universidade para futuramente vir a ser um professor universitário. E acabei fazendo a pós-graduação em didática e metodologia do ensino superior e me tornei o professor universitário. E hoje dou aula na graduação e nessa matéria de empreendedorismo. Muito bom. Sandra, eu queria que você, para relembrar, falasse um pouquinho do Pronatec e falasse também dessa parceria governo federal e faculdades Anhanguera, aqui de Osasco. O Pronatec é um curso técnico de um programa maravilhoso iniciado pelo governo federal, onde a Anhanguera comprou a ideia e está tendo o maior sucesso, graças a Deus, na instituição. Temos hoje, começamos com 500 alunos, tem alunos desde 17 anos até os seus 67 anos, como eu já tinha falado no programa passado, e estou aguardando novas procuras. A faculdade está sempre de portas abertas para novos alunos, novos empreendedores, porque a gente busca formar hoje empreendedores. Com certeza. Aliás, fora do país, tem inclusive faculdades que são integralmente dirigidas, voltadas ao empreendedorismo, né? Então, eu acho que as faculdades Anhanguera, aqui em Osasco, né? Aliás, o telespectador que é de Osasco e região vai lembrar, a antiga FISO, que era lá do professor Papal, que está com certeza em algum momento vai nos assistir. Papal, um grande abraço. Você plantou uma semente muito legal e hoje essa organização ela já está aí com mais de, você até falou eu falei tem mais de 10 mil alunos, na verdade tem mais, tem 20 mil alunos, 20 mil alunos, 20 mil alunos, estamos formando, colocando 20 mil alunos no mercado de trabalho, com qualidade, que o nosso foco da Anhanguera é qualidade. Muito bom. Bom, gente, eu aproveitando, nós ficamos aqui com algumas questões do programa passado e uma delas que me chamou a atenção foi em relação ao FIES. Era uma pergunta da Neide Nunes, final do telefone 1926. Neide, olha, não te respondemos no programa ao vivo, mas está aqui a sua resposta hoje. Como os alunos da Anhanguera têm lidado com as novas regras do FIES? Não foi fácil para os alunos. O que a Anhanguera fez para minimizar o impacto para os alunos? Nós criamos um programa de financiamento ao aluno, onde o aluno, durante um ano, ele paga 10% só da mensalidade. E aí ele tem a possibilidade de tentar o FIES novamente. Então, tivemos uma aderência muito grande. É a forma que a Anhanguera teve de minimizar, não tirar o sonho do aluno. Que quando o aluno ingressa a uma universidade, ele cria uns sonhos. E a gente não pode acabar com esse sonho. Tá então, a Anhanguera criou esse financiamento ao aluno. Muito bacana. Bom, nós vamos precisar agora fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos trazer a Paula, né, que foi um dos destaques dessa turma do Pronatec formado que você viu no início do bloco. Daqui a pouquinho nós voltamos, não saia daí. Voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando sobre o Pronatec. Trazemos aqui hoje, aos estúdios da TV Osasco, o professor Ângelo Grimaldi, na continuidade aqui da entrevista, falando aí da formação da primeira turma de logística, né, Ângelo? E a Paula Trinhaim, que foi a aluna destaque desse curso. Paula, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Osasco. Obrigada.
E eu queria aproveitar, já iniciar com a Paula, perguntando como ela soube do Pronatec e até porque foi fazer lá na Anhanguera. Eu soube do Pronatec através de propaganda mesmo, pesquisando alguns cursos na internet, eu encontrei o Pronatec. Eu escolhi a Anhanguera porque era próximo da minha casa e eu tinha alguns conhecidos que já tinham estudado na instituição. Então fui lá, fiz minha inscrição e gostei bastante. E você foi no momento que você até falou, né? Você já foi secretária e aí teve um filho, aí teve que parar de trabalhar. É o retrato de muita gente, né? E aí você falou, como é que foi a história de... Por que você procurou, assim? Quero fazer um curso técnico, e principalmente em logística. Então, Paulo, como eu falei para você, eu fiquei 10 anos, estou 10 anos fora do mercado de trabalho. Eu tive gêmeos, então ficou meio difícil de conciliar a vida profissional com as crianças. Sim. Mas, assim, é uma coisa minha, eu nunca parei de pesquisar, de estudar, eu gosto muito. E aí eu encontrei no Pronatec, nesse curso de logística, a oportunidade de eu voltar para o mercado de trabalho. A minha ideia era a seguinte: 10 anos fora do mercado, você fica meio defasado e tal. Então eu tive essa vontade de voltar mesmo. Aí eu vi no Pronatec uma chance. Aí eu procurei fazer logística porque era uma área assim que já me interessava. Eu já tinha trabalhado um pouco com eventos, com feiras e tal. Eu achei interessante e resolvi fazer. Muito bom. Professor Ângelo, por que essa menina, por que essa moça foi destaque aí no seu curso? Conta para nós. Paulo, na sala de aula, iniciam assim de 50 até 60 alunos de uma vez, né? Sim. E aí você, no decorrer do ano, você vai dando aula, você vai conhecendo os alunos, né? Sim. E a Paula sempre foi uma pessoa assim, um tipo de uma líder dentro da sala de aula. E ela tinha realmente um interesse pela matéria, vinha procurar, vinha questionar, enfim, queria realmente, o foco dela era a formação. E ali a gente sempre dava atenção, e não só, ela foi um destaque. Tiveram vários outros destaques, porque nós tivemos muitas turmas lá, né? Sim. Então ela me chamou muita atenção nessa área de logística, né? Que era a matéria que eu estava ali dando, né? E ela sempre questionando, e ela teve um destaque porque nas notas, né? Nas provas, nos trabalhos apresentados, né? Sempre o interesse pela formação dela. Paula, para uma secretária, né, que está 10 anos afastada do mercado, com a preocupação dos filhos, ou a grande preocupação, aliás, a nossa homenagem aqui, as chamadas donas de casa, elas são donas de casa, são donas do lar, são donas do marido, são donas de tudo. Minha homenagem a elas, a essas mulheres batalhadoras e guerreiras. Mas para uma dona de casa que estava 10 anos afastada do mercado, fazer um curso de logística, o que te levou a isso, né? Porque é um curso, primeiro, que não tem muita, é uma demanda quase que nova, principalmente aqui na nossa região, onde tem aí Rodoanel, tem muitas empresas pipocando, né? Quais as matérias, por exemplo, que te chamaram a atenção dentro desse curso? Bom, que assim, geralmente quando a gente pensa em logística, a gente pensa que é só o transporte. E não é. Dentro de casa mesmo, para a dona de casa conseguir conciliar tudo, ela precisa ter uma boa logística. Teve um professor que até citou esse exemplo para a gente na sala de aula. Você precisa ter uma logística, né? E assim, eu sou uma pessoa muito organizada, eu gosto muito de organização. Então, assim, o que me chamou a atenção em fazer logística
Em primeiro foi a oportunidade de voltar para o mercado de trabalho, porque eu comecei a ler algumas coisas a respeito e realmente é um campo muito amplo, que você tem uma boa oportunidade. E a nossa região aqui, Osasco, Barueri, essa região é uma região muito rica nessa parte de galpões, de CDs, né, centros de distribuição. Então eu vi que era uma oportunidade que talvez eu conseguisse uma melhor colocação no mercado. Tá. Agora, dentro dos empregos formais que tem nas empresas, qual é a colocação de um técnico de lojista? Ele vai ser contratado para fazer o que dentro da empresa? Bom, ele pode ser contratado desde para trabalhar dentro realmente do centro logístico, né, do centro de distribuição, na parte de almoxarifado, na parte de estoque, como na parte administrativa, né, que envolve toda a parte de organização mesmo da empresa. Essa é a função de um técnico em logística. Para o nosso telespectador que acompanha o nosso programa, o Em Vista, acompanha inclusive de outras praças, o nosso muito obrigado a todas as co-irmãs que retransmitem o nosso programa. São 60 canais, né? São 11 aqui na região, né? A região oeste, mais 50 espalhados em todo o estado de São Paulo. Talvez você não saiba, mas Osasco, aqui o Rodoanel, que é uma artéria uma via de ligação muito importante, ele liga as principais rodovias do país. Só Osasco tem 32 quilômetros de áreas lindeiras com o Rodoanel. Quer dizer, Osasco só de Rodoanel tem 32 quilômetros passando. E isso gerou aí nos últimos anos uma demanda grande aí, de logística, de galpões que se instalaram, porque é muito fácil aqui na nossa região você sair para qualquer lugar do país e vai se gerando. Eu acho que a faculdade em Anhanguera teve uma grande sacada, primeiro, de possibilitar, junto com o governo federal, esses cursos técnicos gratuitos, né, para a população, que é um dever também do Estado a educação, e é um dever, e para a faculdade em Anhanguera é um trabalho social muito importante. Então, o nosso reconhecimento. Mas, Ângelo, nós pensávamos aí fazer um programa muito elucidativo, mas já estamos chegando no finalzinho do segundo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltar daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos apresentando o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje sobre Pronatec, falando das faculdades em Anhanguera, aqui de Osasco, Universidade em Anhanguera, e falamos aí nos primeiros blocos com o professor Ângelo Grimaldi. Aliás, um abração, Ângelo, obrigado aí pela oportunidade, né, pela possibilidade de ter aí, contando um pouco do Pronatec, para o nosso telespectador, para as pessoas que nos assistem. E agora a Sandra, a doutora Sandra Muniz, que vem falar um pouco, conversar um pouco com a Paula Trinhaim. A Paula foi aluna de destaque do último curso, que foi agora no finalzinho de maio, né, passado, da primeira turma do Pronatec em logística. E, Sandra, você lembra no programa anterior algumas questões, e eu queria aproveitar o embalo aqui do programa e colocar logo de cara essa questão: qual a expectativa da faculdade em Anhanguera para as próximas turmas do Pronatec? Haverá abertura de novos cursos? Olha, nós estamos com uma expectativa muito grande, estamos esperando o retorno do MEC em aprovação dos cursos. Certo. Fizemos uma proposta para 20 cursos e agora estamos no aguardo.
Tá. Os que estão aprovados é o de logística e de informática? Isso, técnico de informática e técnico de informática para a internet. Ah, então são 3 cursos? São 3 cursos. Ah, muito bom, muito bom. As faculdades em Anhanguera, aqui foge um pouco do curso, mas eu acho que é importante até para falar, a Cristina Barbosa, foi uma questão que ficou do programa passado, nós não conseguimos fazer ao vivo, mas a Cristina Barbosa, do final do telefone 7194, ela perguntava aqui, as faculdades em Anhanguera promovem algum projeto social para a região de Osasco, além do Pronatec? Sim, a gente promove várias ações sociais, a gente faz muito lá dentro da instituição mesmo, arrecadação de alimentos, tem a doação de sangue, isso é constante, de medula óssea, a gente trabalha bastante para a comunidade. Muito bem. E para a faculdade em Anhanguera, né? Hoje, para nós aqui da TV Osasco, e está sendo levado para todo o estado de São Paulo, né? Através do nosso programa, para as TVs co-irmãs que retransmitem, qual a importância, Sandra, de trazer um aluno que foi o aluno referência, né, que foi a Paula Trinhaim, no curso de logística, e vocês fizeram questão de trazer. Qual a importância da Anhanguera de mostrar esse aluno? É mostrar para a comunidade de quanto é importante a reciclagem, quanto é importante investir no aluno. A responsabilidade é um orgulho para a instituição, para mim, coordenadora, ver o meu aluno empregado no mercado de trabalho. Isso é uma honra. E agora a mesma pergunta para a Paula, né? Como é que você viu, Paula, esse trabalho, esse envolvimento? Hoje, a gente assistindo, até participando do Invista, tem um pouquinho mais de conhecimento do Pronatec, né? Desse curso profissionalizante, que assim, o governo federal, junto com a faculdade, possibilita que os alunos, de forma gratuita, tenham uma formação técnica em algumas áreas, né? Queria saber da Paula, qual a sua sensação de ter passado lá pela Anhanguera e ter feito esse curso, e aí no embalo, né, já saber de algumas expectativas suas. Então, eu gostei muito de voltar a estudar. A Anhanguera, ela, além do curso em si, ela te dá alguns suportes, né, para você direcionar a sua carreira. Uma das disciplinas, é legal falar isso, uma das disciplinas que teve durante o curso de logística foi empreendedorismo. Sim. Nós tivemos uma disciplina que envolvia o empreendedorismo. Uma outra disciplina, nós, durante o que funcionou como um TCC para a gente, nós montamos um operador logístico com o direcionamento de uma professora, desde o princípio até a atividade final. Então, assim, você, além de estar ali na sala de aula, você tem algumas outras oportunidades. A feira de logística para a gente foi muito importante também, que você mostra o seu trabalho. Né? Além de estar construindo, você acaba mostrando o seu trabalho. Eu tive o prazer de estudar com o professor Ângelo, ele foi meu professor o ano inteiro, ele pegou 2 disciplinas com a gente. Então, assim, os profissionais enriqueceram muito o curso, né? Isso é muito importante. E a minha expectativa, realmente, Paulo, é voltar para o mercado de trabalho, tendo uma base melhor agora. Me sinto mais segura a voltar ao mercado de trabalho. É uma pergunta que eu ia fazer. Você se sente mesmo preparada para voltar para o mercado após passar por essa experiência lá na Anhanguera? Me sinto mais segura, porque assim, você 10 anos afastado, já pesa um pouquinho a questão de idade, então assim, você bate aquela insegurança, puxa, o que será que eu vou conseguir fazer agora? E você voltando a estudar, te abre um leque de opções, te dá mais perspectiva, diria assim. Você sentiu durante esse curso, Paula, porque eu acho que é importante isso, parece uma coisa banal,
mas é importante a gente abordar. Você sentiu acolhimento da faculdade? Porque uma faculdade é um ambiente jovem, é um ambiente para nós, né, jovens, né? Mas nós somos mais jovens, somos jovens há mais tempo, né? Mas normalmente na faculdade está lá o pessoal na faixa dos seus 20 anos, tal, e às vezes a gente se sente meio deslocado, né? No ambiente que você frequentou, você teve essa sensação de acolhimento? Tive, sim. A faculdade, ela não foca essa coisa de idade. Né? É para todos. Tem um curso lá que é para idosos, né? Até a nossa sala era muito próxima e a gente via aquelas senhorinhas lá, muito idosas mesmo, participando. A gente passava e via o curso em si. A minha sala, a minha turma, que era do vespertino, à tarde, era uma turma mais jovem, um pouquinho mais... Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo, como você colocou. Então, assim, era uma turma muito, muito interessante, muito legal. Então, eu me senti totalmente acolhida. Todas as vezes que eu precisei de alguma coisa dentro da faculdade, a professora Sandra sempre estava ali presente. O quadro de professores que a gente teve também foi ótimo. Nós perdemos há pouco tempo um grande artista, o Abu Janra, né? E o Abu Janra fala, eu quero morrer aprendendo, né? Então eu acho que é bem o retrato aí da faculdade, o retrato dessa coisa, desse templo do saber. Infelizmente, a gente chegamos ao final do nosso programa e aproveitar e começar pela Paula para a despedida do nosso público. Bom, eu agradeço a oportunidade, agradeço aos professores Ângelo e professora Sandra e convido a todos para criarem coragem e participarem do Pronatec, que, no meu entendimento, é uma grande oportunidade para quem quer voltar ao mercado de trabalho ou conseguir uma recolocação melhor. Muito legal. Sandra, os finalzinhos aí para você encerrar o nosso programa. Não só o Pronatec, eu convido todos também a tomar coragem para voltar a estudar, fazer uma graduação. Isso é muito importante hoje para se entrar no mercado de trabalho. E eu estou lá à disposição de vocês, aguardando todos. Legal. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui entrando no seu lar mais uma vez e trazendo coisa boa para você. O Invista vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Continue aí na programação local da sua cidade. Um grande abraço.